Senhor Jesus Cristo a todos os irmãos e amigos que nessa hora passam a assistir o programa Fé e Esperança da Primeira Igreja Assembleia de Deus, Ministério de Cordeiro. Vamos orar e após a oração Deus falará conosco. Pai eterno, Deus querido, obrigado pela oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui, ó Deus, ministrando a Tua Palavra, conhecendo os Teus mandamentos e conhecendo o direcionamento do Senhor para as nossas vidas. Abençoe a todos aqueles que receberão a mensagem, que ouvirão a Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém. Nesse momento, eu quero compartilhar com você uma mensagem festiva por ocasião de uma data muito conhecida no mundo, que é o Natal, 25 de dezembro. É quando muitas nações se reúnem para festejar, para comemorar ou para falar a respeito do Natal. E é sobre essa mensagem, sobre esse tema é que eu quero conversar com você nesse momento. A palavra que quero ler se encontra em Mateus, capítulo 1, versículo 21, que diz assim: E ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Quando falamos a respeito do Natal, num primeiro momento deveríamos falar de Jesus. Infelizmente, no tempo em que se encontra hoje, o Natal virou sinônimo de muitas coisas, menos sinônimo de adoração a Jesus, de celebração ao nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero compartilhar com você que o Natal bíblico, não quero aqui me referir somente ao dia 25 de dezembro, mas sim o Natal bíblico, o nascimento de Jesus, ele aponta para nós algumas coisas. Primeiramente, o nascimento de Jesus, ele aponta Jesus como Salvador. Observamos aqui que quando Maria e também José receberam a orientação do Espírito Santo, a orientação de Deus, a orientação proveniente também do anjo Gabriel, eles receberam a notícia de que Jesus receberia o nome de Jesus, Salvador, e que a missão dele seria a missão de salvar o povo dos seus pecados. Então, o verdadeiro Natal, ele deveria e deve apontar para Jesus como o verdadeiro Salvador do mundo. É Jesus quem nos salva, é Jesus quem nos liberta do pecado, é Jesus quem nos liberta de todas as mazelas e misérias espirituais que o inimigo nos joga e que o pecado nos traz. O verdadeiro Natal aponta para Jesus como o verdadeiro Salvador do mundo. Também precisamos observar mais adiante que em Mateus capítulo 1, versículo 23 diz: Eis que a Virgem, que no caso aqui é Maria, conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel, traduzido, é Deus conosco. O Natal também aponta, ou deveria apontar, para Jesus como o Deus presente. Jesus, ele recebe esse título de Emanuel, ele recebe o nome de Emanuel, porque significa Deus conosco. Quando nós oramos em nome de Jesus, nós não estamos orando somente a alguém que se encontra somente lá no céu, distante, milhas e milhas distante de nós. Não. Quando nós mencionamos o nome de Jesus, quando nós oramos em nome de Jesus, quando nós clamamos por Ele, nós estamos clamando por alguém que está perto de nós, que está conosco. Por isso ele tem esse nome de Emanuel. O verdadeiro Natal aponta para Jesus como o Deus
presente, e não como um Deus distante, não como um Deus que está longe de nós, mas como um Deus que está próximo de nós, que se compadece de nós, que perdoa os nossos pecados, que restaura a nossa vida, que nos abençoa, que nos tira do fundo do poço, que nos tira da lama, que nos tira da crise, que nos tira de uma vida desgraçada, uma vida miserável e nos coloca numa posição de honra. Que posição é esta, pastor? Posição de filho. Essa é uma posição honrada e você pode receber essa posição. A Bíblia fala em João capítulo 1, versículo 12, mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder, o direito de serem feitos filhos de Deus. Então, a partir do momento que nós recebemos a Jesus como o Salvador da nossa vida, nós também recebemos a honra, a posição honrosa de filho de Deus. Mais adiante, quando nós lemos o texto da palavra de Deus, em Mateus capítulo 2, versículo 6, diz assim: E tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia, que há de apacentar o meu povo de Israel. Aqui mostra para nós, a palavra guia aqui significa governador, significa pastor. O Natal aponta para Jesus como nosso guia. Quem é o guia da tua vida? Pastor, o guia da minha vida é Beltrano, é Ciclano, enfim, rituais que eu faço. Não, amigo. Muda essa mentalidade. Passe a crer na Bíblia Sagrada e reconheça Jesus como nosso guia. O verdadeiro Natal aponta Jesus como nosso guia, como nosso bom pastor, como nosso supremo pastor, como o bispo da nossa alma. O verdadeiro Natal aponta Jesus como o pastor das ovelhas, como nosso Senhor, como o apacentador do grande rebanho que é a igreja do Senhor, espalhada por esse todo mundo. Então eu quero convidar você nesse Natal a reconhecer Jesus como o verdadeiro guia da tua vida. Quem sabe você nesse mês de dezembro é um mês que te deixa muito perdido, triste, desnorteado. Quem sabe no mês de dezembro foi um mês marcado por falecimento de alguém, marcado por uma tragédia, marcado por um problema, marcado por uma dificuldade, ou marcado pelo desemprego, por um problema. Você de repente entrou no mês de dezembro cheio de problemas, cheio de tribulação. Eu quero convidar você, reconheça-o, reconheça Jesus como o guia da sua vida, como o dirigente da sua vida, como o governador da sua vida. Prosseguindo na palavra de Deus, quando nós lemos em Mateus capítulo 2, versículo 10, fala para nós a história, quando nós lemos aqui, diz: E vendo eles quem? Os magos, e vendo eles a estrela, alegraram-se muito com grande júbilo. Olha que coisa maravilhosa. Os magos, quando viram a estrela que apontava para o lugar onde Jesus havia nascido, não era uma hospedaria, não era um hotel 5 estrelas, era ali um lugar onde os gados estavam acostumados a se alimentar. E foi ali que o menino Jesus nasceu, num lugar simples, num lugar humilde, sem muita pujança, sem ostentação. Tudo o contrário ao que o Natal hoje traz para nós. O Natal, em vez de apontar para um Jesus simples, o Natal hoje aponta para a ostentação das famílias, para a ostentação das pessoas, é luxo, presente para todos, menos presente para Jesus. E quando eu falo presente para Jesus, eu não falo de dinheiro, eu não falo de coisas materiais. O maior presente hoje que podemos entregar a Jesus é a nossa vida, reconhecendo-o como nosso Deus, como nosso guia, como nosso Salvador. Então nós aprendemos aqui com os magos uma coisa muito importante, porque para eles o nascimento de Jesus, foi fonte de alegria.
O verdadeiro Natal aponta para Jesus como fonte da verdadeira alegria. Quem é a fonte da sua alegria? Quem é a fonte da tua satisfação? Quem é a fonte do teu prazer? Ei, não use o final do ano para se embriagar, para se destruir, em busca de uma alegria passageira, uma alegria carnal, uma alegria momentânea, uma alegria destrutiva, uma alegria vazia. Mas aproveite essa data para transformá-la numa data de transformação, numa data de fé, numa data de verdadeira celebração. E a verdadeira celebração é Jesus. Reconheça Jesus como fonte da verdadeira alegria. Quantas pessoas já não estão se preparando com bebidas de todos os nomes e tipos e gostos para essa data? Quem sabe mercados e outros pontos de venda já estão preparando o estoque para a propagação da embriaguez. Não é esse o Natal que Jesus quer para a sua vida. Não é esse o Natal que Jesus quer para a sua família. Jesus não quer para nós um Natal com uma casa cheia de bebidas alcoólicas, cheia de confusão, de briga, de pecados, de iniquidades. Mas o Natal que Jesus tem para nós é o Natal que nos apresenta Ele mesmo como fonte de alegria. Receba a alegria de Jesus nesse Natal. Receba a verdadeira alegria. E a verdadeira alegria é o Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus também nos ensina algo tremendo aqui nesse texto, mostrando para nós que o Natal como alvo, mostrando que o Natal aponta para Jesus como alvo de adoração. E entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe, e prostraram-se e o adoraram. E abrindo os seus tesouros, lhe ofertaram dádivas, ouro, incenso e mirra. O que isso mostra para nós, pastor? Isso mostra para nós que o Natal aponta para Jesus como nosso alvo da adoração. Nesse Natal, não deveríamos adorar nenhum objeto, não deveríamos adorar nenhum ente, deveríamos adorar única e exclusivamente ao Senhor Jesus Cristo. Aqueles homens que entraram ali, naquele lugar simples, um lugar de hospedaria de gados, e não de pessoas, permita-me assim dizer, lugar onde os gados se alimentavam e se hospedavam, mas ali não estavam os gados, ali estava Jesus, fonte da alegria e alvo da nossa adoração. Adore a Jesus, glorifique e exalte o nome dele nesse Natal, celebre o nome dele, glorifique o nome dele. Ele é o alvo da nossa adoração, é o alvo exclusivo da nossa adoração. Prosseguindo, a palavra de Deus ainda nos aponta algo muito importante, nos direciona para algo muito importante. Infelizmente, o Natal também é um momento, aí eu digo infelizmente, é um momento em que sentimentos estranhos, espúrios e falsos se manifestam. Observa quando diz aqui, e enviando-os a Belém, disse: ide perguntai diligentemente pelo menino, e quando o achardes, participai-mo, para que também eu vá e o adore. Observa algo estranho, que se trata aqui de Herodes. Herodes pediu informação para aqueles homens: olha, se vocês acharem a Jesus, falem para mim onde ele está. Me informa, participa para mim, para que eu vá até Jesus e o adore. Mentiroso, porque a intenção dele era matar o menino Jesus. O Natal, infelizmente, também é um momento de muitos sentimentos estranhos, errados, pecaminosos e equivocados também se manifestam. Nem todo mundo tem o foco em Jesus. Herodes, o foco era o seu reino, o foco era o seu poder, o foco era si mesmo. Mas quando a gente olha para a vida dos magos, a gente vê que o foco deles era Jesus. Jesus. Herodes não.
Herodes estava preocupado com o próprio reino, com o seu poder, com a sua fama, com a sua ostentação, com os bens materiais. Ah, querido, o Natal também tem seus momentos e tem as suas manifestações espúrias, que é quando nós canalizamos essa data somente para os bens materiais, onde a gente só se preocupa conosco, onde a gente só se preocupa com os próprios interesses e a gente nunca se preocupa com os interesses do reino de Deus, com a vontade de Deus, com a soberania de Deus, com a nossa alma perante o Senhor. Amado, eu quero convidar você para, durante esta semana e durante o Natal, durante esse fim de ano, que você não se deixe ou que você não se renda aos sentimentos espúrios, aos sentimentos mentirosos e enganosos do Natal. E dentre os sentimentos e pensamentos enganosos e mentirosos do Natal, é quando se tira o foco do Natal, o foco de Jesus e canaliza o foco para o Papai Noel. Na verdade, nada mais é do que tirar o foco do verdadeiro Senhor, do verdadeiro Deus, do verdadeiro Salvador, que é o Senhor Jesus Cristo. Nesse Natal, não faça como Herodes, onde o foco de Herodes não era adorar Jesus, era adorar Ele mesmo, era se preocupar com Ele mesmo. E quando a gente pensa em Papai Noel, a gente está pensando em nós mesmos, em nossos desejos, em nossos pedidos, em nossos presentes, em nossas intenções. Ei, vamos abandonar essa ideia equivocada de Papai Noel. Vamos colocar o Natal no seu verdadeiro trilho, que é Jesus. Vamos colocar o nosso Natal no verdadeiro rumo, no verdadeiro caminho, no verdadeiro foco, que é Jesus. Infelizmente, o Natal é uma ocasião onde se manifestam sordidamente muitos pensamentos. Mas vamos focar no verdadeiro pensamento e sentido do Natal, que é Jesus. Terminando a palavra nesse momento a respeito do Natal, eu quero convidar você a ler comigo no capítulo 2 de Mateus ainda, versículo 12. E sendo por divina revelação avisados em sonhos, para que não voltassem para junto de Herodes, partiram para a sua terra por outro caminho. O que isso quer dizer para nós? Isso quer dizer que aqueles homens, quando Herodes falou, assim que vocês encontrarem a Jesus, voltem para cá para me avisar. Eles foram avisados, divinamente avisados, para que não voltassem para Herodes. O Natal aponta, escute bem o que eu vou dizer, o Natal aponta para Jesus como o direcionador de nossa vida. Não vá para Herodes. Não vá para Herodes. Herodes representa a destruição dos verdadeiros sentimentos. Herodes representa a morte. Herodes representa a falta de foco. Herodes representa a mentira, o engano, a falsidade. Herodes representa o impostor, aquele que não quer o Natal para adorar a Jesus, mas sim aquele que quer o Natal para matar Jesus. E você sabia que o Herodes de hoje é quando você mata Jesus. Como que se mata Jesus? É quando você tira o foco do Natal para Jesus e coloca no Papai Noel. Esse é um pensamento de Herodes, matar Jesus. Matá-lo não na cruz ainda, mas matá-lo no sentido de ofuscá-lo, de destruir o verdadeiro sentido do Natal. Então eu quero convidar você nesse momento, assim como aqueles homens receberam o direcionamento para não voltarem a Herodes, Deus hoje direciona a sua vida também. Não volte pelo caminho de Herodes, volte pelo caminho que Deus vai te avisar. Natal é o momento onde Deus nos dá um verdadeiro direcionamento. Quem sabe você precisa de uma direção para o teu casamento, direção para a educação de filhos, direção a respeito do emprego para o próximo ano, direção para as suas ideias e projetos que você tem a desenvolver em 2017. Eu quero convidar você, não volte para Herodes. Herodes é o caminho que Deus não te orienta
a segui-lo, mas volte sim, ou siga sim, o caminho que Deus avisou para você andar. E o caminho que devemos andar é o caminho de Jesus. Finalizando, nós observamos que quando aqueles homens estavam ali na estrebaria, chegaram ali, encontraram o menino Jesus, Maria, e também encontraram José. Finalizando, Natal aponta para Jesus como aquele que reúne a família, como aquele que apacenta a família. Nesse Natal, cuidado, porque essa data é uma data que ao mesmo tempo deveria ser uma data de congregação, uma data de agregação, uma data de unidade, uma data de confraternização. Para muita gente é uma data de destruição, uma data de separação e uma data de muitas coisas que desagradam a Deus. Mas aproveite a ocasião do Natal, abra o seu coração. Em vez de abrir o vinho, abra o seu coração. Reúna a sua família. Que todos abram o coração. Para quê, pastor? Para festejar, celebrar, agradecer a presença do Senhor Jesus. Agradeça a Deus por ter enviado Jesus para morrer em nosso lugar. Agradeça a Deus por Jesus ter vindo nos salvar. E agradeça a Deus porque Ele enviou para que Jesus estivesse conosco todos os dias. E Ele disse lá em Mateus capítulo 28, eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Jesus não é aquele que está conosco somente nas festas, mas é aquele que está conosco nos momentos difíceis, nos momentos de dores, nos momentos de angústia. Ele está conosco todos os dias. Que Deus os abençoe. Tenha um Natal abençoado. Lembra-te, nada de Natal com Papai Noel, mas Natal com Jesus. O verdadeiro Natal não é Papai Noel. O verdadeiro Natal é Jesus, o Emanuel. Querido Pai, em nome de Jesus, obrigado pela oportunidade que o Senhor nos concede de entrar nos lares com a Tua palavra. Que a mão do Senhor, que a bênção do Senhor, que a paz do Senhor estejam sobre todas as famílias, sobre todos os ouvintes, sobre todos aqueles que nos assistem, e que haja paz nessa casa, que a paz celestial seja estabelecida em todas as famílias. E nessa hora eu repreendo, em nome de Jesus, todo espírito de contenda, todo espírito de confusão, todo espírito de embriaguez, e que haja, ó Deus, nas famílias, sim, a moderação na Tua presença, o raciocínio correto na Tua presença, uma vida de alegria na Tua presença e não uma vida de iniquidade, ó Deus. Que o nosso coração, que os nossos corações, ó Deus, se abram para festejar o nascimento e morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo. É no Teu nome que oramos e pedimos. Amém. Deus te abençoe. Feliz Natal e feliz Ano Novo.